Boa noite, homens. Aí sim, hein? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu tenho certeza que essa noite será marcada, vai ficar marcada na sua vida. O Espírito Santo vai tocar, Ele vai falar, Ele vai restaurar. E eu tenho certeza disso. Amém? Amém? Vamos ficar em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Esse louvor, ele tem uma letra muito forte. E ele fala um pouco da história de cada um de vocês. Éramos perdidos e o Senhor nos resgatou. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Dia de sol. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém? Glória a Deus. Jesus nos restaurou. Aleluia. Ele é o Rei da glória. Glória a Deus. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado. Rei do céu, estou aqui. Prostrado. De joelhos aos pés.
posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Declare ao Senhor. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, sua mão me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso em nossas vidas. Ele nunca perdeu batalha. Vitorioso é Jesus. Ele é vitorioso. Aleluia. Vitorioso é Jesus. Vitorioso é Jesus. Eu já vi a igreja cantando, já vi o seu enfrentou até aqui. E ele nunca desistiu. Ele me envolve. Eu já vi o seu amor fazer milagres, sua mão me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Envolve Jesus, envolve esses homens. Já vi o seu amor fazer milagres, sua mão me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Cante vitorioso. Vitorioso é um grito de guerra. Vitorioso. Ele é vitorioso na sua vida. Ele nunca perdeu batalha. Um grito de guerra vitorioso. Vai! Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus da guerra. Ele é vencedor. Vitorioso é Jesus. Você pode aplaudir esse Jesus. Mais forte, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Adore. Boa noite. Paz do Senhor. Vamos agora todos juntos convidar o convidado de honra dessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graça por este culto, Pai. Continuando na tua presença, Senhor. Nós convidamos o Senhor Deus Todo-Poderoso, que caminhe no meio de nós. Faça presente, Senhor. A casa é tua, Pai. O louvor, a adoração, o clamor são todos para a tua honra e a tua glória, Pai. E permita-nos, ó Deus, a tocar nas tuas vestes. Um simples toque nas tuas vestes, Senhor. Pode mudar a nossa história, a história de
qualquer homem aqui, ó Deus. Então venha passear no nosso meio com segurança, Pai, com tranquilidade. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu te agradeço por cada homem que o Senhor permitiu que estivesse nesta noite. Te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que vieram de longe, pela vida do nosso amado pastor Hermes que está aqui, pelos nossos pastores, presbíteros, pelas nossas lideranças, Senhor, e pelos teus filhos que estão aqui. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Tudo bem com vocês? Já passou um mês já. Mais uma vez, estamos aqui reunidos na Rede de Homens. E é uma alegria, sempre um grande preparo. Vocês podem perceber que nas laterais da nossa igreja existem homens com os braços levantados e eles estarão intercedendo pela sua vida durante todo o tempo. Assim como eles têm feito nas torres de oração de segunda-feira, nas de sábado, acredito que em breve, nas de quarta, né? Em breve de sábado também. O Espírito Santo tocou no meu coração de trazer uma palavra que eu nunca tinha imaginado, e ele finalizou essa palavra, inclusive, na noite de sexta-feira, em Londrina, na Confraria dos Homens. E foi um mover do Espírito muito grande. Existia um pastor, ele é vivo ainda, na década de 80. Ele era um pastor que atingia multidões. O nome dele, para quem já conhece, para quem é mais ou menos a minha faixa etária para cima, chamava Jim Swaggart. Ele se chama, ele tem 88 anos hoje. E nos anos 80, em 1987, infelizmente, ele sucumbiu e ele foi pego em adultério. Tiraram fotos dele com uma coelhinha da Playboy, ele caiu. O ministério dele, que era transmitido, para vocês terem uma ideia, em 132 canais de televisão nos Estados Unidos e em 142 países, inclusive no Brasil, sucumbiu. Um homem do Senhor, com grandes cânticos, um músico, pianista, infelizmente aconteceu isso. E numa entrevista perguntaram para ele: Jimmy, como foi quando você teve a infelicidade da queda com aquele fato de ser pego em adultério com uma coelhinha da Playboy? Ele falou assim: não foi naquele momento que eu caí. Foi antes. No final do Super Bowl, eu cheguei de helicóptero. E eu fui orar pelo início do jogo. E eu fui subir para começar a oração, e o ginásio inteiro gritava: Jimmy, Jimmy, Jimmy. E a partir daquele momento, o ego tomou conta. E ali foi uma porta de entrada. Então, meus amados irmãos, eu estou fazendo essa iniciativa para dizer, primeiro, que Deus restaurou o ministério dele, né, pastor Emerson? Ele tem uma Bíblia, tá, falando sobre arrependimento, cruz. Deus restaura. Porém, o pecado deixa marcas e sequelas grandes. Por isso que nós temos que optar sempre pelo caminho da santidade. E ego zero. O ego derruba. Uma pessoa que nem eu, ou qualquer um que estiver aqui na frente com um microfone, ele tem que lutar contra esse tipo de situação. Ele tem que saber que quanto mais você tem que diminuir cada vez mais para que Cristo aumente. E aí vem a palavra que aconteceu. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo aqui. Lucas, você consegue soltar? É 1 minutinho. Saudações, crianças. Às vezes não é seguro uma criança se afastar de casa. Nunca se sabe se tem homens maus por perto. Você foi sábia de trazer o seu amigo dessa vez. Josué. Shalom, Josué. Eu admiro a sua coragem de vir aqui. Você é um bom amigo. Mas não se preocupe. Eu não sou um homem mau. Viu? Eu sabia. Vocês podem ficar um pouco.
mas eu tenho trabalho a fazer. Está bem. Ah, e obrigado por não comer nada ontem. Viu? Eu não disse. Então, o que está fazendo aqui? Eu estou de passagem. De onde você é? Nazaré, Para que serve essa madeira? eu estou construindo uma coisa. Você é carpinteiro? Às vezes, mas eu sou um artesão. Eu construo várias coisas. Então, por que não mora em uma casa? Eu viajo muito. Como você ganha dinheiro? Abby, eu só tô perguntando como ele ganha dinheiro. Eu sei, mas não devia. Tudo bem. Eu não ganho dinheiro quando viajo. Por enquanto, eu construo coisas. E troco por comida e roupas. O que é isso? Ah, isso vai ser uma fechadura com chave. Josué, faça uma pergunta. Ele é gentil. Não, obrigado. O que mais você vai construir? Obrigado, As pessoas Lucas. ricas adoram enfeites e brinquedos para os filhos. Vem cá, Daniel, comigo. Ah, Esse é o terceiro capítulo de um seriado que se chama The Chosen, para quem tiver a opção de fazer. Lógico que a palavra de Deus não narra essa passagem da maneira que foi feita numa obra de ficção. Porém, o contexto de Vinde a mim todas as crianças é nítido na maneira que eles tentam passar a expressão. Por que eu coloquei esse vídeo curto? Primeiro, meus amados, o nosso Senhor, a quem nós servimos, ele veio ao mundo através de uma manjedoura. Ele não veio como Rei dos Reis. Ele veio como um carpinteiro. Carpinteiro, na época dele, era uma profissão digna. Ele não fazia apenas a parte de um artesão. Ele consertava as coisas também, porque muita coisa era de madeira. E na sexta-feira a palavra veio muito forte para mim. Uma coisa eu, como presbiteriano, independente, falo assim: eu sirvo ao Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Outra coisa, eu falo assim: eu sou o servente do carpinteiro. É diferente. Trouxe o Daniel aqui do meu lado, porque esse Daniel ele só dá a ideia boa. Um dia ele foi na minha casa, a primeira vez que esse amado irmão foi, eu falei: ô irmão, que graça ter um levita aqui na minha casa. Ele falou assim: rapaz, eu vim aqui só para lavar os pés. Resultou numa liturgia dos lava-pés para nós. Passou mais um tempo, ele foi lá em casa de novo, falei, já fui fazer uma brincadeira com ele, falei: irmão, estou aqui só para carregar a maca. Mais uma liturgia dos maqueiros. Viramos maqueiros. Mas na sexta-feira eu surpreendi ele. No sábado eu falei: ó, irmão, agora Deus falou comigo. Aí eu falei assim: nós viemos para servir ao carpinteiro de Nazaré. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cantamos agora que Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Mas se nós lembrarmos, quem nós estamos servindo foi esse homem. Deus Todo-Poderoso, que veio numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça. E antes de começar o seu ministério, ele exercia o ofício de carpinteiro. Como que nós, homens do Senhor, podemos ter um ego, um pouco coisa elevada, sendo quem nós temos servido? Então, que o exemplo de Jesus, o carpinteiro, essa humildade do homem que foi para a cruz no madeiro, que nós temos a humildade de servi-lo com excelência para a honra e a glória de Jesus. E para quem não serve a função de um servente de carpinteiro, o Daniel me explicou o que ele faz. Fala, o que faz um servente de carpinteiro, irmão? O servente de carpinteiro, ele apenas pega a madeira e entrega na mão do carpinteiro. Só o carpinteiro vai trabalhar a madeira. O servente, ele não tem capacidade de trabalhar a madeira, de dar forma à madeira. Só o carpinteiro. E nós somos a madeira. E também somos o servente do carpinteiro. O carpinteiro está nos trabalhando. E nós, como homens, carregadores de maca, estamos pegando outros homens, madeira como nós, e apresentando diante do carpinteiro, para que ele faça o trabalho dele, para que ele molde a vida de cada um de nós. Então, somos serventes de carpinteiro, meu irmão. Vamos buscar madeira e trazer para o carpinteiro trabalhar, assim como ele trabalhou as nossas vidas.
que nós não somos madeira boa, somos madeira ruim. Mas o carpinteiro é especialista. Ele não dispensa madeira. Pode ter nó, pode ter trincado, pode ter rachado, pode ter o que for. O carpinteiro aproveita e molda e faz dela algo lindo para o reino dele. Amém? Vou parar de falar que eu sou assembleiano, irmão. Vai. A referência que nós vamos usar é Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, meus amados, sirvam o carpinteiro, sirvam com humildade, com respeito, e como nosso amado José Carlos diz, na excelência do nosso Deus, porque a excelência está nos detalhes, né, José? Louvado e engrandecido seja esse Deus Todo-Poderoso. Você não veio aqui à toa. Você é fruto de oração e jejum. E essa noite, você, para a honra e a glória do Senhor, não sairá da mesma maneira que você entrou. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Casa do Senhor cheia, né? Graças a Deus. Todos na chegada, como já da outra vez, recebeu um papelzinho com um pedido de oração? Todos? Vamos fazer um momento, vamos cantar, louvar a Deus, e depois nós vamos orar juntos sobre, para esses pedidos. Tá? Todos podem trazer os pedidos aqui para a gente estar orando. Irmãos, fiquem em pé. Deixou o esplendor de sua glória. Essa é a história do carpinteiro. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, e mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu,
Irmãos, estendam a mão aqui, por favor. Senhor Deus, estamos aqui prostrados diante de Ti, para a honra e glória do Senhor. O Senhor, atenda esses pedidos. Nossos irmãos têm um clamor, nossos irmãos têm uma necessidade. Todos escreveram aqui nesse papel. O Senhor já sabia, já no coração de cada um, mesmo antes de cada um escrever, o Senhor sabia a necessidade, Senhor. Cura esses enfermos, cura os irmãos que precisam de uma palavra, precisam de um norte de Ti, Senhor. Abençoe seus negócios, seu trabalho, o seu lar, o seu relacionamento, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, prostrados, pedindo e dando um passo de fé para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Muito boa noite. Podem assentar, por favor. Mais uma vez, é com muita alegria que recebemos a todos por esta noite, dessa segunda-feira, para nós trocarmos umas ideias e receber uma palavra, essa palavra que vem lá do Senhor, aos nossos corações e ao nosso comportamento. Neste momento agora eu quero saber quem de vocês trouxe um convidado, fique em pé. Quem trouxe um convidado? Quem trouxe um convidado? Muito bem, agora quero que vocês sentem e os convidados agora fiquem em pé. Então vamos lá. Você, quem te convidou? Você, meu querido. Foi ele, você. Parabéns. Vamos lá, você. Você lá no outro canto. Você. Muito bem. Seja muito bem-vindo aí, Ivan. E você? O Sandro no culto. Aí, Sandrão, valeu. E você, meu querido? Edgar, valeu, Edgar. Você, meu querido? Gustavo, e você? Gustavão também. Vocês que já falaram, não, pode ir sentando já, por favor. Você? E você? Aí, o Valdir? Ó, que legal. E você, meu querido? O Tadeu convidou a gente há muito tempo atrás já. Ó, o Tadeu? Convidou todo mundo aqui. E você é de Londrina ou não? Todos nós. Oh, muito bem-vindos. Londrina é a nossa cidade, o nosso coração. Você, meu querido? Seja muito bem-vindo, meu querido. E você? Pode sentar. Paulinho, valeu. Você? Serjão, você? Ô, Fabrício. Você, meu querido? E você? Você, meu querido? Márcio, você? E o convidado veio ou não? Oh, muito bem, seja bem-vindo. Agora, por favor, você já vai entregando para os que estão aqui. Eu falei para vocês ficarem, para vocês sentarem, mas eu vou pedir que vocês fiquem em pé novamente, para vocês receberem uma ficha que eu já falo dela. Tá? Por favor. Você, meu querido. Nacli. Você, meu querido. Você, não foi o Cato, não? Você, meu querido. Opa, seja muito baixinho. Você. E você, grandão? Seja bem-vindo, Márcio. Você. Ô, Queiroz, nosso parceiro das cadeiras. Você. O Queiroz trouxe 2. Opa, o Queiroz trouxe 3. Ó, que bênção. Você. Seja muito bem-vindo. Fala, meu querido. Você. Uma colega convidou você. Que bênção. Seja muito bem-vindo. Você. Você, meu querido. Você. Já vou entregar mais as fichas para vocês, ou vocês sentam, tá? Você, meu querido. Oi. Não? Então tá bom. Teve uma falha, acho que não vai ter ficha para todo mundo, mas não tem nada não. No próximo culto vocês vêm, vocês que não receberam a ficha, no próximo culto vocês preenchem. Vamos lá, você, quem convidou? E você? Você, meu querido. E você? Patrick, 2 também, que bênção. Você? Seja bem-vindo. Você, meu querido. Marcelo, que bom, Marcelo.
Arthur, Ô, Arthur, olha que bênção. Opa, valeu, Trote, trouxe o paizão lindo aí. Você, meu querido? Ô, Danielzão. Opa, muito bem. Meus queridos, quem convidou e quem foi convidado. O nosso único interesse aqui, neste culto, é que vocês estejam nesse ambiente seguro, onde vocês podem ter este contato com cada um de nós aqui, e que vocês possam ser muito felizes aqui neste lugar. Porque nós estamos nessa rede de homens para poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento que temos, nessa madeira ruim que o nosso querido presidente Sandro falou, e essa madeira está sendo moldada. Então, todos nós estamos no mesmo lenheiro, certo? Sejam muito bem-vindos e que alegria recebê-los todos nesta noite. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Agora melhorou. Pastor Adilson, bem que o senhor falou ontem, que essa igreja está cheia de homens. Que coisa bonita. Meus irmãos, para quem não conhece ainda a rede de homens da primeira IPI Maringá, a rede de homens ela é composta por ministérios. E um desses ministérios nós chamamos de Homem ao Máximo. Está lá sendo projetado. Mas o que significa esse ministério de Homem ao Máximo? O próprio nome já diz. Se me permitem fazer uma leitura aqui do prefácio do nosso material, e os senhores vão começar a entender o que significa esse ministério. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo no nosso país. A figura principal de autoridade que nossas crianças conhecem, do nascimento. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo no nosso país. A principal figura de autoridade que nossas crianças conhecem, do nascimento até os quase 20 anos, é delineada quase totalmente por mulheres. Vez ou outra, a figura masculina aparece nesse quadro, mas com presença pouco marcante. Meus irmãos, aqui fica uma rápida reflexão. Será que nós, como homens, verdadeiros homens cristãos, de acordo com as Escrituras, estamos desempenhando e exercendo o nosso papel de homem dentro e fora de casa? Que papel é esse? Papel de provedor, papel de marido, o papel de pai, o papel de discípulo, o papel de sacerdote. Será que estamos desempenhando esse verdadeiro papel? E aí que vem de contra esse ministério chamado de Homem ao Máximo. E você, irmão, é nosso convidado a participar deste ministério conosco. Como que ele funciona? São 12 encontros semanais, uma vez por semana, da qual nós utilizamos este material. Nós temos vários líderes conosco neste ministério. Se puderem, por gentileza, os líderes do Ministério Homem ao Máximo, se estiverem presentes, colocarem de pé, por favor. Se os senhores olharem aos lados, para trás, verão alguns homens e irmãos que se dedicam a esse ministério. Obrigado, meus irmãos. E nós queremos convidá-los a estarem conosco. De que maneira? Na saída do templo, ao final do culto, eu estarei ali na recepção. Aquele irmão que quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais de como funciona esse ministério, eu estarei à disposição ali na frente, na saída. Eu vou anotar seu nome, o seu telefone. Na semana que vem estarei fazendo contato e encaixando em uma turma, de acordo com a sua disponibilidade e horário. Faremos da maneira que você possa estar conosco, amadurecendo e investindo na sua vida espiritual, no verdadeiro papel de homem, dentro e fora da sua família. Custo para este material, apenas para custear o material, valor de R$115, nada mais do que isso. Ok? Meus irmãos, obrigado pela presença, que Deus abençoe a todos, que Deus glorifique nossas vidas,
E aquele irmão que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso mistério, ao final do culto, estarei à disposição na saída do templo. Ok? Boa noite e que Deus abençoe a todos nós. Meus irmãos, vamos ficar de pé e louvar a Deus mais uma vez. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 oh. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Declare ao Senhor: só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentar, fique à vontade. Chegou o momento do nosso convidado de hoje subir ao palco. E eu queria, antes de pedir para ele subir, queria falar algumas coisinhas bem básicas sobre ele. Emerson Patriota, todo o meu respeito a você. Coordena, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, uma igreja a qual tem mais de 4.600 membros entre o polo principal, entre a igreja principal e os 3 polos.
sempre foi um homem muito correto, desde jovem. Fiz uma pesquisa sobre você. Um homem de integridade, um homem que não teve muitos altos e baixos, igual eu, igual a muitos de vocês aí. Aqueles que começam na igreja, depois dá uma flertadinha com o mundo, depois volta para a igreja. Não, esse homem teve uma vida reta. E Deus honrou você, te dando uma linda família e uma igreja abençoada. Então, sobe aqui, meu irmão. Quero pedir uma salva de palmas para o Emerson, nosso convidado especial. Um homem que exala integridade. E conheci o ministério dele através do Face a Face de Homens, lá em Londrina. Fui com uma comitiva daqui de 22 homens e fiz amizade com homens maravilhosos. Antes de te conhecer, eu conheci outros homens e me apaixonei. Pessoal, vou pedir, quem que são os homens de Londrina que serviram no Face a Face? Pode ficar em pé, estou vendo o Diogo ali, estou vendo o Hébio aqui. Tem 3 hoje aqui, mas tínhamos lá mais de 40 homens servindo. E o que me fez voltar a servir, muito obrigado, irmãos, pode sentar. E o que me fez voltar a servir nessa igreja foi o amor que esses homens transpareceram por mim, servindo a Deus. Então, se esses homens que estão abaixo da sua liderança são assim, imagina o currículo que você não tem. Então, eu queria orar pela sua vida, tá? Pedindo que Deus conduza esse momento. Fechem seus olhos, meus queridos. Vamos orar pelo nosso querido Emerson. Senhor, nosso Deus, te apresento aqui nessa noite o teu filho amado, Emerson, Pai. Ó, Senhor, obrigado pela vida dele, Pai, que tem servido com tanta alegria, Pai, com tanto amor e com tanto cuidado, Senhor. Tem realmente vestido o papel de pastor, Pai, e cuidado das suas ovelhas. E hoje aqui, Pai, através dessa irmandade, Pai, entre a Igreja Presbiteriana Central de Londrina e a de Maringá, a IPI de Maringá, Pai, eu te peço que o Senhor use a vida dele, Pai, que o Senhor transborde o amor, Pai, que ele seja a boca do Senhor nessa noite, Pai. Que essa flecha, Pai, que ele lance através do Senhor, Pai, alcance os corações, alcancem, Senhor, solos férteis nessa noite. Fala aos nossos corações, Pai. Use, Pai, poderosamente, que não voltamos para as nossas casas iguais da maneira que chegamos aqui, Senhor. Transforme para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Renan foi muito gentil nas suas palavras, eu fico até constrangido aqui, mas uma coisa é certa, eu venho e trago aqui o abraço da igreja em Londrina, alguns irmãos estão aqui de Londrina, cadê o pessoal de Londrina? Por favor, fiquem em pé, são meus companheiros aí também de jornada, olha aí, uma galera, obrigado aí por estarem aqui também, Deus abençoe vocês. Podem se assentar, quero aqui primeiro dirigir minha palavra ao pastor Adilson, sempre muito gentil também comigo, um amigo, meu irmão de caminhada, fico muito feliz, Adilson, de você abrir mais uma vez aqui a oportunidade desse púlpito, em que eu sei que passam grandes homens e mulheres e eu tenho o privilégio de estar aqui também, muito obrigado, tá? O Sandro, cadê o Sandro? O Sandro e a Lu também nos recebem tão bem, e outros amigos aqui, todos que eu poderia mencionar o nome, é uma grata alegria estar aqui, e eu trago realmente o abraço dos nossos irmãos, só em cidades diferentes, mas servimos o mesmo Deus, que é Jesus Cristo. Sou muito feliz em participar desse evento, de tantos homens aqui, como é bom e lindo ver o que Deus está fazendo no meio dos homens. É algo que Deus tem feito em várias cidades do Brasil, e eu sei que aqui em Maringá também. Eu pedi a licença para o pastor Adilson, nós vamos ter um grande evento lá na igreja, lá em Londrina, e eu queria muito convidá-los a todos. Pastor Adilson, nosso convidado de honra aí, todos os pastores presbíteros, dia 29 e 30 de setembro, nós vamos receber o evento O Legado, lá na região de Londrina. Queria muito ver alguns irmãos aqui da cidade de Maringá, prestigiando. Receberemos o pastor Marcos Paul, que é o pastor que coordena todos os cursos do Ministério de Hombridade, que esse homem ao máximo aqui é tremendo, se você não fez, lá na Igreja Central, todo homem é obrigado a fazer um homem ao máximo, porque muda a perspectiva sobre a hombridade de um homem. Então, se você não fez ainda, faça. Você vai ver que é um divisor de águas dentro do tema de hombridade. E o pastor Marcos Paul vai estar conosco, o pastor JB Carvalho, também de uma grande igreja lá em Brasília, recentemente escreveu um livro
A Jornada de Meninos a Homens. Eu tive a oportunidade de ler esse livro tremendo. Ele vai falar um pouquinho sobre esses temas, então fica o convite aí. Nós estamos esperando 1000 homens nessa data. Estamos com bastante fé, irmão, que você seja um desses 1000, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, me passaram aqui 1h30 para falar, então estou bem à vontade, bem tranquilo. Falar que ninguém vai me impressionar ali no fundo, não vai ter nenhuma plaquinha levantando. O cara do som já é meu amigo, já fiz amizade com ele, não vai cortar meu microfone. Então estou bem à vontade aqui, tá, irmãos? Então fiquem tranquilos, que eu vou ser bem breve. Eu queria que você entendesse que esse movimento de homens é muito lindo. Por quê? Porque nós homens, nós não seguimos programas. Nós seguimos homens. Nós somos inspirados. Diferente de motivados. Não sou nada contra a motivação. Acho que todo mundo precisa de uma certa motivação para levantar. Por exemplo, amanhã você vai precisar de uma motivação. Quem sabe é uma conta que você tem que pagar, o seu chefe que você tem que encarar, alguma coisa assim. Mas você vai precisar de uma dose de motivação, mas a motivação, ela acaba. Eu posso te dar uma grande motivação aqui para você correr, por exemplo. Às vezes você vai no médico, o médico fala assim, olha, você vai morrer em 6 meses. Você encontra motivação para correr, né? Então você vai no outro dia, sei lá, achar uma esteira, correr nos parques aqui de Maringá, você vai encontrar motivação, mas você vai precisar de gatilhos depois. Aqui, quem sabe, algumas semanas, aquela motivação já não é tão forte, você já começa a relaxar e assim por diante, você vai precisar de outro gatilho motivacional para te levar para frente. Por isso que a motivação tem prazo de validade. Já a inspiração, ela não nasce de um efeito externo na sua vida. A inspiração nasce internamente. Então, somos inspirados. Isso é uma força que vem de dentro de nós. Então, somos inspirados por outros homens. Nós somos inspirados por referenciais. Há uma grande ausência de referências de homens na nossa sociedade. A começar na nossa igreja. Eu costumo dizer que se você parar num culto, e acredito que não seja diferente aqui, mas se você contar o número de pessoas, pelo menos lá na Igreja Central em Londrina, 60% são mulheres, 40% são homens. E desses 40%, metade é carregada pela mulher, porque ele não estaria lá se a esposa não fosse. O que é uma vergonha, meus queridos, uma vergonha para nós. Nós deveríamos ser a força motriz de qualquer igreja, de qualquer instituição, diga-se de passagem. Ou seja, nós precisamos de referências. Se nós não tivermos referências, o que haverá de ser a igreja no futuro? Então, quando eu falo que nós não seguimos programas, por melhores que eles sejam, nós seguimos homens, porque eles nos inspiram, é porque nós precisamos de referências. Nós precisamos de homens que nos deem referência, nos deem caminho. Assim serão os nossos filhos, sejam eles homens ou mulheres, eles vão precisar de referência. Referência masculina, de como é ser um homem. Seu filho está olhando para você, a sua filha está olhando para você, você sabe disso. Ou seja, há uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, inclusive de sermos referências para esse mundo. Há um pastor chamado John Wesley, ele foi o grande inspirador aí da igreja metodista. Ele certa vez escreveu uma frase muito simbólica, linda, que eu quero lembrar aqui. Ele fala, dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ele pede 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e que adorem sempre a Deus, busquem a Deus, e eu vou abalar o mundo. Ele tinha esse entendimento. Parece que ele entendeu com uma pessoa que passou um pouquinho antes dele, que se chama Jesus Cristo, acho que você deve saber dele. Jesus Cristo também chamou 12 homens. Inclusive eu ganhei estou bem vestida aqui, ganhei, bonita, e tem um nome muito bacana, que eu acho que faltou o Renan mencionar. O improvável Emerson. E assim, Jesus chamou homens improváveis. Eu já disse aqui uma vez, quando eu tive a oportunidade de pregar, que se a gente contratasse um RH, um escritório de recursos humanos, e Jesus fala assim, eu preciso de 12 homens que pudessem mudar o mundo, certamente nenhum daqueles 12 passaria no crivo do RH. Não, quem sabe Judas, o traidor, né? Aquele que era o tesoureiro. Mas os outros não, quem que chamaria Pedro, que nem mal alemão sabia falar, era impulsivo, tropeçava nas palavras. Que falar de João? João é um cara manso, que não tem nenhum protagonismo mencionado nas Escrituras, a não ser no final da história, quando ele levanta para ser pastor na cidade de Éfeso, e é o grande portador da mensagem do Apocalipse.
que falar de outros personagens do qual Jesus chamou, são homens improváveis. Mas ele desperta, ele inspira esses homens. Você há de se lembrar que no Evangelho, Jesus era um homem que inspirava outros até a orar. Tanto é que quando chegou esse momento, os discípulos aí mais próximos falaram assim: mestre, nos ensine a orar. Por quê? Porque Jesus, ele não ficava dando lição sobre oração. Ele orava e as pessoas o observavam. Ele orava pelas pessoas, as pessoas tinham contato com ele, a ponto das pessoas perguntarem: nos ensine, nos mostre, faça isso conosco. Eu quero ter seu estilo de vida. Eu quero entender como é que você vive nesse momento tão turbulento com essa paz interior. É isso que Deus tem levantado, homens que inspiram. Então, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo de Deus tem moldado o meu e o seu coração. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Pode falar uns amém aqui, pastor? Está liberado? É meio pentecostal aqui ou não? Tem que falar assim: a gente não é pentecostal. Claro que a gente é do Espírito Santo, poxa, a gente não deixou o Espírito Santo fora. Então o Espírito Santo está conosco. Ou seja, nós precisamos de homens que inspirem. Hoje eu vou falar de um homem que, na verdade, nos inspira pelo lado do avesso. Nos inspira a não seguir os seus passos. Porque isso também acontece. Homens que têm inspirado para o mal. Uma sociedade que está encapsulada pela maldade, querendo quebrar todos os conceitos de família, todos os conceitos cristãos, bíblicos. A gente vive nessa sociedade. Essa semana mesmo, uma grande cantora aí brasileira gravou um clipe no dia da gestante. Ela gravou o clipe dela numa cama de casal, toda ensanguentada, fazendo alusão à promiscuidade sexual, ao aborto e assim por diante. É esse tipo de inspiração que tem chegado nos nossos lares. E você que tem filhos, às vezes você fala: não, na minha casa não chegou. Engano seu. Chega. Coisa ruim chega, irmão. Chega. Eles vão ver, eles vão ouvir, eles vão testar. E aí a nossa fé é testada. Até onde vai a nossa fé? Eu queria que você, se estiver com a sua Bíblia, abrisse comigo. Nós vamos estudar um pouquinho da vida de Sansão, Juízes, no capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos só para você entender, compreender essa história, uma história que certamente, mesmo você que não é um leitor ávido da palavra, quem sabe você é um convidado de alguém aqui, você ainda está entendendo o que você está fazendo aqui, você só veio porque você disse sim para o seu amigo, não tinha como dizer não, ele te prometeu, quem sabe, um lanche depois aqui dessa rede de homens, você pode cobrar ele, tá? É uma grande estratégia para você convidar a gente, é coisa para comer, porque o homem gosta de comer. Então, convida ele, leva ele para jantar, mas se ele está aqui, se você está aqui, você não compreendeu, eu vou te explicar essa história, que certamente que no consciente coletivo da sociedade já se ouviu falar muito sobre Sansão. Tem uma canção infantil que fala que Sansão é o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Vocês não entenderam, ninguém deu risada. Eu vou ler de novo, daí vocês fazem aquela risada bacana, tá? Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Agora sim, me senti mais vivo aqui. Capítulo 13, versículo 24 e versículo 25 fala: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14, versículo 1 ao 3. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos do povo de Sansão. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Versículo 3. Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Capítulo 16 agora, solta algumas páginas da sua Bíblia, versículo 4 e versículo 6 do capítulo 16. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o
a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Versículo 15 agora, desse mesmo capítulo, só para a gente entender o contexto, versículo 15 até o 22. E então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Então os filisteus o pegaram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. O restante da história você sabe. Nessa prisão, Sansão tem sua força recobrada, e ele então pede para aquele moço que estava conduzindo numa festa dos filisteus, para que colocasse ele na coluna, entre 2 colunas, e ele pede uma vez mais, última vez, essa força que vinha de Deus, e ele consegue quebrar aquelas colunas, e todo o templo cai abaixo, e todos os filisteus ali morrem. Diz que no dia da morte de Sansão, morreram mais filisteus do que o que ele pôde matar em toda a sua vida. Na verdade, nós estamos lendo num contexto de juiz. Juízes eram homens ou mulheres que eram representantes de Deus. Eles julgavam as causas. O juiz era o representante do governo legislativo, judiciário, de todos os governos, representado em uma pessoa. Sansão é um deles. Sansão é esse homem que é tido como um homem muito forte. Ele tinha um voto. O voto dele tinha algumas questões. Uma delas era não cortar o cabelo. Na verdade, Sansão ali é ludibriado por isso. Como eu disse, Sansão aqui é mais um anti-herói do que um herói. Ele não é apresentado exatamente como um exemplo bíblico que eu e você devemos seguir. Na verdade, temos que tomar cuidado com exemplos bíblicos, mesmo que eles sejam bons. De certa maneira, todos eles apontam para Cristo em suas características. Sansão, na verdade, é esse anti-herói. É um modelo a não ser seguido. Na verdade, o livro de Juízes fala de homens e mulheres nesse ciclo vicioso do nosso coração, de que quando pecamos, sofremos as consequências do pecado, depois clamamos a Deus, e assim que acontece quando temos um problema, vamos e buscamos a Deus, então Deus, sendo rico em misericórdia, Ele responde a sua oração, a nossa oração, e manda um homem ou uma mulher que é o juiz, como libertador. Então o povo é liberto por essa pessoa, mas esse juiz, como ele é um ser humano, ele vem a morrer, e quando esse juiz morre, novamente o povo se esquece de Deus e vem de novo a pecar, se distanciar de Deus, e eles entram nesse ciclo do pecado no coração do ser humano. Sansão não é diferente. Na verdade, o último versículo desse livro fala que todos faziam conforme o que achavam certo aos seus próprios olhos. Eu achava que era certo, fazia, simplesmente assim. Mostra qual a corrupção do coração do ser humano frente a todas as questões que nós vemos. Sansão aqui, apesar do seu extremo talento, ele era um homem muito forte. Ele fazia coisas extraordinárias. Ele conseguia derrotar um exército inteiro sozinho. Tamanha era a força descomunal desse homem. Ele era um homem que tinha esse talento, que era para libertar o povo de Israel. No fim, ele sucumbiu ao povo inimigo, os filisteus.
O homem que tinha se levantado por Deus para ser voz de libertação para o seu povo, ele foi seduzido pelas artimanhas do inimigo. Aqui fala das mulheres. Já começa mostrando que, na verdade, aqui o pecado não é necessariamente algo que fazemos contra alguém, mas primeiramente algo que fazemos contra Deus. Há pessoas que no âmbito do pecado, às vezes são pegas no pecado, e elas ficam constrangidas, porque foram descobertas. Não constrangidas porque pecaram contra Deus, mas porque as pessoas vão saber disso. Aqui eu estou vendo um homem que Sansão ele vai começando a ser endurecido. Ele já não se constrange mais pelos seus erros. Ele já começa a flertar com o perigo. Ele começa a sucumbir pelas tentações que são lhe apresentadas. O pecado, então, eu e você temos que entender que, além de ser uma transgressão ao próximo, primeiramente é uma transgressão a Deus. Muitos, às vezes, olham para as tentações, e quando nós caímos nas tentações, quando ela vira um pecado, nós nos esquecemos disso. Estamos preocupados com o que as pessoas vão achar de nós. Mas deveríamos estar preocupados com o coração de Deus que foi ferido. Eu e você, como homens, precisamos aprender a nos arrepender genuinamente. Homens que saibam cair de joelhos diante de Deus. É por isso que você e eu admiramos tanto Davi, porque Davi é uma pessoa muito próxima de nós. Davi é um rei, é um guerreiro, é um vencedor. Todo homem quer ser guerreiro, vencedor, quer ser rei. Todo homem. Não adianta falar que você não quer, que você quer. É por isso que alguns personagens no cinema fazem tanto sucesso no meio dos homens. Quer ver? Homem de Ferro. O que é aquilo? O cara tem uma armadura, pode voar, pode fazer qualquer coisa. O cara é rico. O cara é bonitão, só tem mulher bonita no pé dele. Todo mundo sonha em ser um Homem de Ferro. Ou seja, há algo no coração do ser humano que flerta com isso. Sansão era assim. Sansão, ele tinha essa aspiração. Mas olha só, Thomas Brooks, um puritano do século XVII, ele escreve o seguinte: Satanás pinta o pecado com cores virtuosas. Satanás pinta o pecado com cores virtuosas. Para Sansão, olhar para a mulher do povo filisteu já não consistia em um pecado. Eu e você temos que entender a cultura da época. Você vê um homem forte, todo poderoso juiz, que ainda falava: pai e mãe, busque aquela mulher, eu quero casar com ela, porque era o costume desse momento, respeitar a vontade dos pais. Até hoje, algumas culturas, mas no Oriente, ainda respeitam os pais escolherem a futura esposa. Sansão era dessa cultura. Sansão, ele entende isso, mas ele não vê mais problema em casar com pessoas da outra tribo, do seu povo inimigo. Você viu os primeiros versículos que ele questiona a vontade dos pais. Os pais falam: mas não há uma mulher dentro da sua tribo para você se resguardar dessa aliança. Ele falou assim: não, eu quero. Sansão é aquele homem que brinca de forma irresponsável com os seus dons e vocação. Preste atenção, não brinque com seus dons e vocação. Há um dom e uma vocação sobre todo homem. E tem muitos homens no nosso meio, dentro das igrejas, brincando de forma irresponsável com aquilo que Deus te deu, com a responsabilidade que você e eu temos. Por exemplo, dentro do casamento, você que é casado, você tem uma responsabilidade enorme, você tem uma vocação de espelhar dentro do seu casamento, ao coração da sua esposa e dos seus filhos, o amor de Deus. É por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, ele fala: maridos, amai vossas esposas. Preste atenção. Se eu te desse a qualidade de amor, você entregaria na mão da mulher, da esposa ou do marido? Fala a verdade. Eu acho que a grande parte aqui dos homens daria essa qualidade na mão das mulheres. Porque parece que das mulheres é que vem esse sentimento mais amoroso, sentimental, parece que é dela. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele inverte essa ordem. Ele fala: maridos, amai vossas esposas. Como assim? Já ficou complicado, porque a gente nem sabe o que é amar direito, a gente é durão, tal. Como é que é isso? Só que ele complica ainda mais quando você lê o texto. Porque amar, eu posso ter várias definições do que é amor.
Você pode ter várias pessoas falando sobre amor. Né? A metade da laranja, unha e carne. Como é que é aquela música lá, gente? Me ajuda aí. Não, vou pedir para o Natinha cantar para nós. Aliás, esse autor que compôs essa música, Fábio Júnior, casou quantas vezes? Umas 9? Eu acho que ele manja bem de amor, né? Ó, acho que a gente pode segui-lo, ou seja, nem os poetas mais famosos sabem o que é amor. Por isso que Paulo ele não deixa essa definição inacabada. Ele fala, maridos, amem suas esposas, vírgula, assim como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Há uma vocação no coração do marido. E se eu e você fizermos como Sansão, nós vamos brincar, e eu brinco com essa palavra, brincar de forma irresponsável com a vocação que Deus tem nos dado. Como, pastor? Como é que eu brinco de forma irresponsável com a vocação que o Senhor tem, que Deus tem me dado para ser marido? Por exemplo, pornografia. Você está brincando com coisa séria. Pornografia é como um buraco negro, te suga. E quando você se vê, é só escuridão e trevas. Nunca houve um crescimento tão grande da indústria pornográfica quanto nos tempos de pandemia. Assustadoramente cresceu. Por quê? Homens em casa, constrangidos, às vezes trabalhando em casa, às vezes dando desculpa e acessando o conteúdo pornográfico. Isso tem sido um mal no coração do homem. Tem tirado até a virilidade de muitos. Casamentos têm sido destruídos pela irresponsabilidade de homens nisso. É uma vocação que nós temos de levar um leito sem mácula e temos sujado o leito. Mas é fácil olhar para essa cantora que eu ditei e falar assim, olha só que coisa feia que ela tem feito. Mas a grande parte dos homens tem sucumbido, por exemplo, à pornografia. Vamos começar com o nosso grupo de WhatsApp. Tem gente que fala assim, não, pastor, eles mandam uns videozinhos meio, né, XXX, mas é que eu estou nesse grupo, é da formatura, olha, faz 20 anos, é a turma lá da faculdade, ele vai ficar muito chato se eu sair, vai ficar chato se eu sair. Na verdade, o nosso coração flerta, brinca com a vocação, porque já que é chato que eu vou sair, deixa eu dar uma espiada. Outro flerte que fazemos com as Dalilas da vida é quando você está num grupo lá do seu trabalho, você é aquele crente 007, você já sabe o que é o crente 007, você sabe, né? É aquele que ninguém sabe que você é crente, só você. Você está lá escondido, é quase um espião de Deus, é quase um enviado, espião. Ninguém sabe que você é crente, só você, e você não quer mostrar a sua identidade para ninguém. Vai que as pessoas sabem que você é crente. Daí vai acabar, porque naquela rodinha de conversa, de homem, falando da mulherada, ou contando aquelas piadas que não dá para mencionar se você fosse cristão. Então, deixa a vocação de lado, entre no esquema. A gente vai se aculturando ao que tem acontecido. Sansão falou, não há mulher entre os nossos parentes. Aliás, o pai de Sansão falou, não há mulher entre os nossos parentes, não há outra para você alcançar. E ele fala, é ela que me agrada. Se nós formos homens guiados pelo que agrada aos nossos olhos, seremos os mais infelizes de toda a terra. Sansão fazia tudo que agradava os seus olhos. Isso se chama concupiscência dos olhos, desejo ardente dos nossos olhos. Eu desejo, eu quero, eu tomo. Eu desejo, eu quero aquilo, é para mim. Quanto mais Deus abençoava Sansão, dando-lhe força para lutar, ele tinha essa capacidade para lutar contra os inimigos, mais Sansão ficava confiante em sua própria invulnerabilidade. Eu sou invulnerável, bato no peito, sou campeão. Sabe que a psicologia, acho que eu posso falar aqui, né, pastor? Pode falar rasgado aqui? Ixi. A psicologia fala que agora existe a síndrome do homem de pênis aumentado. Sonho de todo homem é ter uns 2 centímetros a mais, né? Não dá risada se for verdade, não. Por quê? A psicologia está tentando explicar esse movimento que há nos homens. O homem começa a ficar rico, começa a ter dinheiro, ele acha que ele está
um trecão maior do que é. Ele já fica mais valente, ele compra um carrão, ele passa na esquina, ele fecha você no trânsito. Ele é valente, porque ele está podendo. Ele é o cara do síndrome do pênis aumentado. Aumentou o negócio do instrumento dele, ele está podendo. Agora ele olha para as meninas já com charme, ele se sente empoderado. É mais ou menos Sansão. Fala assim, eu sou o cara, eu posso fazer tudo, olha a força que eu tenho, olha a perspectiva que eu tenho. Eu posso, eu quero, me agrada, eu posso. Davi caiu nessa síndrome também. Quando Davi, nos tempos em que os reis saíam para a batalha, ele não saiu, você conhece essa história, e de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra, né, que a Bíblia não vai dar todos os detalhes, mas ele sempre flertava lá na sacadinha do templo, poxa, tem uma mulher ali, Betseba, bonita ela, hein? Passava na janela, olhava, dava uma olhadinha, uma espiada, Urias que, né, deu uma de bobeira, não, e não foi outra. Ele, na verdade, ele assassina Urias, para ficar com essa esposa, com essa mulher, Betseba. E assim o que acontece. Sansão usa as bênçãos de Deus como uma razão para se esquecer de Deus. Deus tem nos abençoado tão grandemente, e parece que quanto mais bênção o homem recebe, mais longe ele fica de Deus. Tem uns irmãos lá na igreja que eu vou orar para Deus não prosperar, pastor. Fala assim, não prospera não, para ele voltar. Não prospera. Pastor, ora por mim. Não vou orar não, irmão, não vou orar mesmo, não vou estender a mão, não vou declarar. Porque quando prospera, o cara some. O cara acha que é maior que é. Ele não entende que a bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, de uma certa forma, ela precisa transbordar. Ela não pode ficar na gente. Você não é uma represa de bênçãos, você é um rio de bênçãos. Você tem que deixar essa bênção fluir sobre você. E olha só, quem sabe você que tem um dom e um talento está sentado aí. Eu não sei, ninguém pediu para me falar isso não. Mas se você tem um dom e talento e está sentado, preste atenção, Deus vai pedir conta desse dom e talento. Quem é você para falar assim, não, meu dom está aqui sentado? Quem é você para falar assim, não, eu não vou servir esse tempo da minha vida, agora eu estou pensando em outras coisas. Quem sou eu e você para falar assim, Deus, o Senhor tem me dado algo, mas agora não. Para com isso. Se levanta hoje mesmo e fala, misericórdia, me arrependo, deixa eu colocar meus dons e talentos em prática. Para ontem, para ontem, para ontem. É a vocação que Deus tem nos dado. Eu sei que tem muitos dons e talentos, a gente podia fazer muito mais do que a gente faz. Mas imensamente mais. E você sabe o que eu estou falando com você. Então, cria vergonha na cara, seja homem de Deus, e coloca os dons e talentos na prática, para serviço da sua casa, da casa espiritual e da sociedade. Você está entendendo? Deixe Deus usar a sua vida. Sansão não, ele faz ao contrário. Ele não entendia que tudo era para a glória de Deus. A gente está estudando Apocalipse lá em Londrina, e a gente está falando sobre o alfa e o ômega. O alfa é o início de tudo, o ômega é o fim, tudo tem propósito nele, tudo aponta para ele. Sansão não entendia que tudo que ele tinha, de alguma forma, tinha que apontar para o fim glorioso em Deus. Santo Agostinho fala que nós fomos criados para ti, e só encontraremos descansos quando nos encontrarmos nele. Ou seja, a nossa vida foi criada para encontrar satisfação em Deus e somente nele. Preste atenção, se você buscar satisfação nesse mundo, você não vai encontrar. C.S. Lewis fala sobre isso. Quem sabe o mundo não te dando satisfação plena, ele está apontando que ele não foi criado para te satisfazer, é óbvio. Ou seja, eu preciso procurar quem me satisfaz. E só Deus pode me satisfazer. É só nele. Sansão não compreendeu essa ideia. Ele se seduziu a essa cultura. Sansão deixou-se ser mergulhado na cultura filisteia, dos filisteus ali da época. Com as mulheres, com as canções, com as amizades, ele foi se deixando levar. Tem uma história linda da palavra de Deus de Abraão e Ló, esse tio e esse sobrinho. Abraão cuidou de seu sobrinho Ló. E certa vez, quando eles estavam em viagem, em peregrinação, eles estavam tão grandes, seus rebanhos, que falaram assim, nós temos que separar, porque não dá para ficar junto. Não vai ter pasto para todo mundo, não vai ter lugar para todo mundo, não vai ter jeito, a gente vai ter que se separar. E Abraão, um gentleman, ele fala assim, pode escolher. E Ló, com cabeça pequena, falou assim, eu quero aquelas colinas, as mais verdinhas, as mais bonitas. E Abraão ficou com o resto, com o solo pedregoso. Mas não tem problema, a questão não é essa.
A questão que a Bíblia fala que Ló fez o seu acampamento lá e muito próximo tinha uma cidade, 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Alguém já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Já? 2, 3, 4, 5, 20, 30, obrigado. Sodoma e Gomorra. E diz o texto que a cada dia Ló ia armando suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Ia passando o tempo, ele armando as tendas. E quando você vira as páginas da Bíblia, de repente, Ló já é um vereador da cidade. Ele já é uma autoridade da cidade, porque ele se aculturou a Sodoma e Gomorra, a ponto de que Deus teve que resgatá-lo. Deus teve que tirá-lo a forças de lá. Porque esse homem estava embebido naqueles casos. A nossa maior ameaça não é quando a cultura se opõe a nós, preste atenção, mas na verdade é quando a cultura nos atrai. Quando a cultura se opõe ao cristianismo, é fácil você identificar, não, isso aqui não. Mas quando a cultura vai nos atraindo, quando nós vamos ver, nós já estamos envolvidos pela cultura, existe uma cultura nos envolvendo. Uma cultura da desconstrução do homem. Uma cultura em que eu e você não podemos mais falar algumas coisas porque somos cerceados da nossa liberdade de falar. Uma cultura em que nós estamos sendo colocados de lado. Tem um livro que chama A Crise do Menino, eu amo esse livro, e ele fala sobre aquela questão do Black Lives Matter, que alguns anos atrás, vidas negras importam, nasceu dos Estados Unidos, nasceu de um assassinato de um policial branco que assassinou um garoto negro lá nos Estados Unidos. E quando esse policial foi inocentado pela justiça, se levantou esse movimento nos Estados Unidos e no mundo todo, até no Brasil tinha gente falando sobre isso aí. Agora preste atenção, era um menino negro assassinado. Mas a ideologia ela é tão sagaz e perspicaz que ela tira o menino e cola os negros. Vidas negras importam. A gente não está vendo que existe uma crise do homem. O menino ali assassinado foi esquecido. Nos Estados Unidos existe um estudo que 90% dos assassinatos são de homens e apenas 10% são de mulheres. Existe uma crise que ninguém fala. Os homens estão sendo deixados de lado. O filme da Barbie, graças a Deus eu não assisti, espero que você também não assista. Se você assistiu, azar é seu. Mas fala dessa história da boneca Barbie na sua Barbilândia, nesse mundo utópico e realista, do cor-de-rosa, onde não há problema, onde o homem parece um cachorrinho dela, que está sempre à disposição, e de um certo momento ali, nesse filme atual, eles são transportados para o mundo real. E no mundo real, o Ken, que é o namoradinho da Barbie, que é o cachorrinho de estimação, ele tem contato com a testosterona. Ele vê os caras machos. Não sei aonde que ele viu, que esse mundo está feio, está começando a complicar. Mas ele viu lá, ele gostou dessa ideia, ele ficou animado. E ele quis se impor na Barbie. Mas, como toda ideologia feminista, não, aqui não. E o filme termina com a Barbie reconquistando o seu papel de protagonista. É o que a sociedade está querendo fazer comigo e com você. Isso não quer dizer que a gente não tem que respeitar as mulheres, elas já são respeitadas. Isso não quer dizer que elas têm que ganhar os mesmos salários, isso já está em lei, balela essa agenda. Você já está tudo respeitado. É claro que existem muitos avanços, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando. É claro que existem muitas questões de violência dos homens contra as mulheres, eu sei disso, é óbvio. Mas existe algo querendo nos calar. Qual que é o nosso modelo de homem? O modelo de homem é Jesus Cristo. Sansão, ele deveria ser uma tipografia de Cristo, um tipo de Cristo, alguém que apontasse para Cristo, mas pelo contrário, ele é um anti-herói. Ele não entendeu que as virtudes que Deus tinha dado a ele eram uma vocação da qual tinham que abençoar outras pessoas. Então chega essa personagem, Dalila. Sansão simplesmente não se importa. Sansão se vê ameaçado por ela, mas ele já está embebido por ela. Depois de tudo que ele conquistou, Sansão se via invencível. Ele não se via vulnerável, ele se via invulnerável. Preste atenção, quando Jesus Cristo é levado ao deserto para ser tentado, Satanás faz o quê? A primeira tentação, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Por quê? Estava errado. 40 dias de deserto. Poxa, irmão, eu passo 5 horas sem comer, já estou com fome. Imagina 40 dias. Nada de errado.
A questão é o seguinte: vamos fazer o seguinte, Jesus, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é poderoso. Para que vir na vulnerabilidade? Venha no poder. Para que ir para a cruz e deixar ser crucificado? Suba ao trono, mostre o seu poder. Isso é o que está flertando o coração de Sansão. Para que servir o povo se você pode conquistá-lo? Para que ser diferente dessa cultura se você pode se aculturar e ser mais um nessa sociedade? Jesus Cristo, quando fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está mostrando, olha, Satanás, eu tenho poder para fazer isso, é real. Mas eu escolhi vir na vulnerabilidade. Eu escolhi vir a servir, a lavar os pés das pessoas. Eu escolhi não ascender ao trono, mas ascender à cruz. Eu escolhi não ter uma cruz na minha cabeça, aliás, uma coroa na minha cabeça de ouro, de pedras preciosas, mas uma coroa de espinhos na minha cabeça. Eu escolhi o caminho da vulnerabilidade. Eu sou o servo sofredor que o profeta Isaías profetizou. Eu sou o Messias que veio para servir. É por isso que era tão intrigante aqueles discípulos lidarem com Jesus. Porque Jesus, ao mesmo tempo que era Deus Todo-Poderoso, ele era tão simples. A simplicidade de Jesus era assustadora. Eu não sei se você tem noção, imagina os apóstolos sentados à mesa. Pedro cutucava João. João, o cara aí do teu lado está falando que é filho de Deus, brother. Ele está comendo que nem a gente, ele tem sono. Rapaz, como é que é isso? Ah, mas você viu ontem, ele ressuscitou Lázaro, irmão. Ele tem que ser filho de Deus. Eu e você teríamos esses questionamentos também, porque como que um Deus tão poderoso do Velho Testamento, o Deus que nem seu nome era mencionado, pode habitar entre nós, pode se reduzir a esse ponto de nos abraçar, de nos acolher, de tomar o meu e o seu lugar na cruz. Nenhuma religião fala de um Deus que tomou o seu lugar e o meu lugar. Nenhuma religião tem a teologia da substituição, alguém que veio dos céus para te substituir. Toda religião fala de virtudes que eu e você temos que ter para ter a atenção dessa divindade. Você já prestou atenção nisso? Apenas o cristianismo fala de um Deus que se fez homem, que se reduziu a estar conosco. Sansão não entendeu isso. Sansão quis vir na força, ele era impulsivo. Ele desejava, ele tinha. Quantos homens, quantos de nós somos impulsivos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, as nossas esposas que o digam, nossos filhos que o digam. A impulsividade no coração do homem precisa ser tratada diante de Deus. Ele também desprezava o conselho. Quantos de nós achamos que alcançamos algum patamar de sucesso? E o homem é bem assim, né? Se ele tem sucesso em uma área, ele acha que sabe tudo das outras. Você vê um cara que se deu bem em uma área da vida, ponto, ele sabe sobre família, ele sabe sobre finanças, ele sabe sobre futebol, ele sabe sobre isso. Tudo ele tem a palavra última. A gente se acha demais. É só uma área da sua vida dar certo, você vai ver. Nossa, tem gente que chega a ser insuportável. Despreza os conselhos, ele desprezou o conselho dos seus pais. Que é uma área que os homens precisam saber lidar. Quantos aqui não tiveram um pai presente? Às vezes até fisicamente presente, mas ausente emocionalmente. E tenho certeza que isso traz sérias consequências para você. Tenho certeza disso, tem que saber lidar com isso. Homem ao máximo vai te ajudar numa dessas lições, vai te ajudar nisso. Esses homens aqui que estão servindo junto com o pastor Adilson, tenho certeza que vão te ajudar nessa área da paternidade. Tenho certeza disso. O fim da história dele é que os seus olhos são furados, depois os seus cabelos serem cortados, ele é traído, ele se deixa trair. Por quê? Ele sabia que ele estava contando um segredo para Dalila. Ele sabia que se cortasse os seus cabelos, sua força iria embora. Ele até sabia, mas ele não acreditava mais nisso. Diz o texto que ele acordou, eu vou sair como saí das outras vezes. Chega um momento que o orgulho é tão grande que a gente não acredita mais que estamos fazendo na força do Senhor, mas estamos fazendo na nossa força, na nossa capacidade. Aí chegou o orgulho, e o orgulho precede a queda. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi preso, seus olhos furados, foi colocado no moinho, caçoado pelos seus inimigos, aqueles os quais ele teve poder para derrotar milhares, agora é sucumbido por um homem só. Chega ao final da sua história, como eu disse, ele está ali naquele templo,
ainda cego, seu cabelo voltou a crescer, e esse é um texto da graça do Senhor, que mesmo com os olhos furados, ali aprisionado, diz que o texto diz, mas o cabelo de Sansão voltava a crescer. O que esse versículo diz? Diz que apesar do meu e do seu erro, a graça do Senhor insiste em nos acolher. Jesus Cristo é um Deus gracioso. A graça do Senhor continua a se estender para mim e para você. Ei, não importa o que você tenha feito, a graça do Senhor, ela vem com laços fortes, ela vai te abraçando, ela vai te puxando. Quem sabe você está aqui nessa noite e agora você está entendendo. A graça do Senhor te laçou através de um convite, através de uma pessoa que falou, vai ter um evento lá, vamos lá. É a graça do Senhor nos alcançando. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que há esperança, porque o Evangelho tem renascido sobre o coração de homens e mulheres. Aliás, o Evangelho mostra que o nosso Deus é especialista em lidar com pessoas improváveis. O que falar de Jacó, por exemplo, você conhece essa história? Jacó era um enganador, usurpador. Ele já nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, já demonstrando o que ele iria fazer. Ele sempre queria dar o golpe. Sabe o cara do golpe? Era Jacó. Sempre queria dar o golpe. E olha só, Deus escolheu esse malandro para construir a sua comunidade de fé. Jacó está lá. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Toda vez, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Mas mesmo assim, toda a menção é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sansão nunca é lembrado nesse aspecto. Por que tem o nome de Jacó, mesmo sendo enganador? Porque você pode substituir o nome dele. Deus de Abraão, Isaac e Emerson. Deus de Abraão, Isaac e Adilson. Deus de Abraão, Isaac, coloca o seu nome. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Usa quem Ele quer. Mas existe uma responsabilidade sobre a nossa vida. E Deus tem nos dado, mais uma vez, o privilégio de sermos alcançados, abraçados pela graça desse Salvador. Eu queria muito que você entendesse isso. Que a semelhança de Sansão, que não soube lidar com a vocação que lhe foi atribuída, com todos os dons, eu e você temos responsabilidade sobre aquilo que Deus tem nos dado. Que a semelhança de Sansão, nós não podemos ser seduzidos pela concupiscência, o desejo ardente dos nossos olhos, senão vamos cair. Que a semelhança deste homem que, uma vez, no final da sua história com Dalila, ele acreditava já que a força vinha dele mesmo, ele tinha esquecido que tudo dependia de Deus, tanto é que quando ele está no templo, a empurrar as colunas, ele faz uma oração de um homem arrependido. Senhor, só mais uma vez, me dê as forças necessárias. Ele entendeu que a força vinha de Deus. Preste atenção. Como eu disse, Sansão não é esse herói, ele é o anticristo. Mas há algumas similaridades com Sansão. Primeiro que, com Sansão não, com Cristo. Primeiro que Cristo, ele veio na fraqueza para vencer. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu e você somos fracos diante de Deus, seremos fortes diante da sociedade. Você pode dizer amém para isso ou não? Mas também, porque o nosso Cristo Jesus, diferente de Sansão, não foi e não ficou na morte. Sansão, ele morreu e com a sua morte, ele matou milhares. Jesus, com a sua morte, ele ressuscitou cada um de nós. Ele não foi vencido pela morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que tem nos dado essa esperança. Há muito do que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E eu quero encerrar com essa frase de John Newton. John Newton foi aquele homem que escreveu esse lindo hino americano, tradicional americano, Amazing Grace. Você já deve ter ouvido. Mas olha só o que ele escreve. Ele escreve o seguinte: eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu quero ser.
Eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você não pode glorificar a Deus pela graça dele? Aleluia. Graças a Deus. Pode ser melhor. É a graça de Jesus Cristo. Aleluia. A graça de Jesus Cristo. Feche seus olhos mesmo assentados. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque apesar dos erros de Sansão, a sua história final demonstra a graça salvadora e redentora em Cristo Jesus. Que sejamos homens movidos pela graça de Cristo, que sejamos homens encontrados, ó Pai, por homens que quebrantam o seu coração, a despeito dos desejos dos nossos olhos e coração. Pai, colocamos isso tudo diante do Teu altar. O que importa é que Tu cresças e que eu venha diminuir. Que sejamos homens responsáveis pelas vocações que o Senhor tem nos dado, aqueles que são casados, aqueles que são pais. Deus, tenha misericórdia do nosso trabalho no dia a dia nessa sociedade, que a sociedade possa ter um encontro com homens de verdade, com homens que seguem ao Senhor, homens que entendem que precisam da graça e que só a graça do Senhor nos fortalece. Homens que entendem que vão vencer não pela força, mas pela vulnerabilidade. A exemplo de Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a lavar os pés daqueles que mais necessitam. Ensina-nos, Pai, a acolher as pessoas. Ensina-nos, ó Pai, a termos a mente de Cristo, o olhar de Cristo, as ações de Cristo, a compaixão de Cristo. Que o Senhor realmente seja glorificado na nossa história, que hoje seja uma noite da graça salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Estava ouvindo o pastor Emerson recebendo a palavra e pensando que agora é a nossa vez, não é? Nós estamos escrevendo a história e nós queremos deixar um legado da manifestação da graça de Deus. Queremos que o Senhor transforme em nós aquilo que precisa ser transformado. Nós não queremos ser um anti-herói, mas nós queremos ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Como esposo, como pai, como homem na sociedade, como servo de Deus. E eu quero te chamar para nós orarmos. Deus, eu me apresento diante da Tua graça, para que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero ser um homem mais parecido com o Senhor. Deus está levantando homens para fazerem diferença nesse tempo. E é você. Sou eu. E para nós deixarmos um legado. A gente olha ao nosso redor para o mundo e a gente diz assim: eu não consigo mudar esse mundo, mas eu posso ser um instrumento de mudança na minha casa, dentro do meu lar, e isso fará toda a diferença. Então eu quero te chamar nesta hora ao momento de oração, a nós nos movimentarmos, a sairmos do nosso lugar, para você vir aqui dizendo: eu quero ser um homem mais parecido com Jesus. Transforma na minha vida, Senhor, que precisa ser transformado. Eu abro o meu coração para te servir. Eu me rendo a Ti. Vamos nos colocar em pé. Eu queria chamar os homens da torre, os irmãos da oração aqui. No próximo culto, daqui a um mês, nós vamos estar orando por enfermidades. Mas hoje, pedindo ao Senhor, orando por cura de enfermidades. Mas hoje eu quero chamar você a um movimento para a glória do Senhor. Ouvimos uma palavra forte. Pastor Emerson foi um profeta de Deus. Trouxe revelações de Deus nos nossos corações. E eu quero chamar você a dizer: Deus, eis-me aqui. Talvez em algum momento, de forma diferente para um, para outro, o Senhor foi trabalhando
em um de uma forma, em outro de outra forma. Mas eu creio que todos nós aqui temos algo a ser transformados, mediante a palavra que nós ouvimos, e Deus está aqui. Amados, estamos começando uma semana, e Deus pode fazer e vai fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida, nessa semana, com essa decisão agora. Então, enquanto o Daniel, os irmãos, Friso, os amados vão cantando, eu quero chamar você a sair do teu lugar, para vir aqui à frente, para orar, dizendo: Deus, eu chego ao teu altar, muda na minha vida o que precisa ser mudado. Provavelmente o Espírito Santo já tocou em alguma área a ser transformada, e você pode se movimentar, sair e vir aqui, dizendo: eu quero ser melhor. Você pode ser melhor, você será melhor, no nome de Jesus. Vamos orar enquanto cantamos. Sai do seu lugar, vem algum desses homens aqui, chega algum desses irmãos, como aqui nós já estamos tendo. Se movimente e venha com coragem, homem de coragem, homem decisivo, sabe? Homem decisivo, que diz: Deus, olha eu aqui, eu ouvi a palavra e eu me apresento. É uma atitude corajosa para ser um novo homem. Isso, continue vindo, chegando a um desses irmãos, enquanto nós vamos louvando. E os demais irmãos louvando o nome do Senhor, cantando, celebrando ao Deus eterno. És fiel todo tempo. Vai lá. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus,
tua presença nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Por gentileza, tome os seus assentos que nós já estamos encerrando já. Nossos queridos homens, nós da Igreja Primeira IPI, nós queremos fazer um convite a vocês. Fica aqui então. Esta igreja está completando 74 anos. E domingo nós teremos 3 cultos. Um às 9, um às 10h30 e outro às 19 horas. Você é nosso convidado. Venha você com a família. Será um prazer recebê-los aqui para podermos celebrar esses 74 anos da nossa igreja. Quer dar um recado? Só fazer uma perguntinha aqui, antes de dar o recado. Quem aqui é muito ocupado? Eu tenho dia, Zé, que eu falo assim, Deus, tem que aumentar meu dia, que eu sou, não sei como é que eu vou dar conta. Você põe para nós lá, por favor? Martim Lutero, ele tinha uma frase que ele dizia, eu tenho tanta coisa para fazer, que amanhã passarei as 3 primeiras horas do dia orando. Baseado nessa frase, conversando com o Sandro, a gente teve uma ideia de começar a semana orando. E nós vamos começar com 2 horas, das 5 às 7 da manhã, na segunda-feira, aqui na igreja. Você é o nosso convidado, nós vamos estar na rede de homens, a torre de oração, com o apoio dos legendários, também da igreja, com essa proposta de passar as 2 primeiras horas da semana orando. E contamos com você. A nossa reunião a gente faz aqui atrás, na Igreja da Criança, no andar de cima. Então, 5 horas da manhã, o portão aqui do lado vai estar aberto. E se você chegar 5h10, 5h15, ele vai estar fechado. Mas às 6 ele abre de novo. Então, é importante eu chegar às 5 ou às 6 da manhã e ficar até às 7 da manhã. Tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos orar. Fique em pé e vamos encerrar esse encontro especial nessa noite, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Senhor, te agradecemos por esse momento especial na Tua presença. Te agradeço por essa palavra, pela vida do pastor Emerson, pela sua família, pela sua vocação, pelo seu ministério.
Obrigado, Senhor, por essa rede de homens, esse espaço que se abre para receber homens que desejam conhecer mais do Senhor. Abençoa, Senhor, e prospera cada um dos teus filhos em cada uma das suas missões dentro desse ministério. Pai, abençoa, Senhor, nosso final de dia, esse início de semana. Que bom começarmos a semana sendo desafiados a sermos homens diferentes. Que nós peguemos essa palavra de hoje e carreguemos com toda a força no nosso coração durante toda essa semana, e tudo quanto nós pusermos as mãos para fazer seja abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Tenham uma boa noite, um retorno abençoado no seu lar. Leve o nosso carinho, o nosso abraço para todos os seus familiares, e até o próximo culto, se a Deus assim permitir. Uma boa e abençoada noite de descanso e de paz. Amém.